O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, aleluias. Amados irmãos, antes de nós abrirmos a Bíblia aqui em Êxodo 19, versículo 6, gostaria de agradecer todos os nossos visitantes. Nós estamos muito alegres com todos os visitantes e Deus também. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. E vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós nos encontramos aqui nessa noite para adorar e te agradecer o teu santo nome. Senhor Deus, prepara os nossos corações, que o teu Espírito Santo venha falar conosco através da tua palavra. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui dentro, abençoa os familiares, abençoa aqueles que não puderam vir, aqueles que vieram, que o Senhor possa abençoar todos, em nome de Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amados irmãos, nesse texto, Êxodo 19, versículo 6, nós observamos aqui que o plano de Deus não era que a tribo de Levi fosse sacerdotes. Não. A princípio, o plano de Deus é que toda Israel fosse um reino sacerdotal. Aqui é o próprio Deus falando com Moisés. Moisés, a nação de Israel é uma nação santa e vós sereis um reino sacerdotal. Esse era o plano inicial de Deus. E Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, fala com o povo. Continua a leitura, os irmãos quiserem continuar a ler embaixo. Fala com o povo para que 2 dias se consagre. 2 dias não tenha contato com mulher. Nesses 2 dias, lava as suas roupas. E no 3º dia, Moisés, eles virão aqui no Monte Sinai. E eu falarei contigo e todo Israel ouvirão a minha voz. E me verão vir sobre o Monte Sinai, numa nuvem espessa. Irmãos, nós vimos aqui que Deus estava marcando um encontro pessoal com o povo de Israel. Esse é o plano inicial aqui. Vós sereis um reino sacerdotal. Era o princípio, o plano de Deus seria este. Era para todo Israel, ou seja, cada família, eles seriam um sacerdote da sua própria família. O sacrifício seria oferecido igual antes. Igual era com Abraão. Abraão oferecia os seus sacrifícios. Melquisedeque, era desse jeito que era para ser, porque Deus estava prevendo o quê? Que haveria uma idolatria. Deus estava prevendo, mas só que Deus, ele respeita o homem, a decisão do homem. Então, Deus vai falar com Moisés: Moisés, manda o povo lavar suas roupas, se consagrar, não tenha contato com mulher durante 2 dias, e no 3º dia o povo virão aqui, na beira aqui do Monte Sinai, no limite. E eu vou descer numa nuvem espessa. Irmãos, Deus marcou um encontro. Mas acontece que, presta atenção, vocês acham que quando Deus falou com Moisés assim, fala com o povo para eles lavar suas vestes, seria somente essas roupas que estavam sujas, já tinha 3 meses que eles estavam viajando? Não era. Não era só isso. Sabe por que não era? Porque o próprio Jesus falou diante de uma multidão, assim, ó: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus falou: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, o Jesus é o mesmo Deus que desceu naquela nuvem espessa, que queria marcar um encontro com o homem, que queria marcar um encontro com o povo. Mas acontece que a Bíblia fala, irmãos, no 3º dia, no dia desse encontro, é claro que eles não se consagraram. É claro que eles não lavaram, talvez até lavaram as roupas aqui de fora, mas não lavaram as roupas interior.
Eles não lavaram o seu coração. Sabe por que eles não lavou? Por causa que você continua fazendo a leitura, nós vamos ver o que vai acontecer. É o seguinte, irmãos, a Bíblia fala que o Monte Sinai, quando deu o terceiro dia, o dia do encontro, e o povo estava reunido, 2 milhões de pessoas. Só para você for imaginar, somente Deus pode falar e 2 milhões de pessoas ouvir. Mas não ouviu 2 milhões de pessoas, não. Por quê? Porque a Bíblia fala que houve trovões, relâmpagos, e o anjo do Senhor tocou uma buzina. E o sonido era tão alto que o Monte Sinai estremeceu. Onde eles estavam, tremia, a terra tremia. A terra tremia. E sabe o que está escrito? Está escrito, irmãos, que ele se retirou-se da presença de Deus. Aquela multidão de 2 milhões, quando escutou o zunido da buzina, viu os relâmpagos, eles falaram assim, eles se retiraram. Talvez tenha ficado, não, com certeza ficou só Moisés, Caleb, Josué e Arão. O povo correu. E no povo correr, se afastar do Monte Sinai, se afastar de Deus, os que ficou para trás virou e falou assim, Moisés, fala tu conosco e não fala Deus. Moisés, fala você conosco, Moisés, mas não fala Deus. Porque se Deus falar conosco, nós morreremos. Presta atenção, irmãos, Deus queria conversar. Deus queria falar. Deus queria dizer, e como disse, mas eles não se santificaram. Eles não fez o que Jesus falou. Eles não estavam limpos de coração. Eles lavaram só as roupas exterior. Ali estava um povo cheio de revolta. Ali tinha 2 milhões de pessoas revoltados. Muitos com amargura. Muitos com raiva de alguns irmãos. Então, quando Deus chegou e falou assim, ó. Que Deus, mesmo assim, Deus falou, mas só que eles não ouviram. Só o Moisés ouviu. E Deus falou assim mesmo, que Deus marcou um encontro. Tinha ali 4 só, o resto se retirou. Vocês acham que Deus deixou de falar? Não, Deus falou. Deus chegou e falou assim, eu sou o teu Deus. O Deus que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura em alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás, porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E uso de misericórdia aos milhares daqueles que me amam e guardam o meu mandamento. E Deus continuou falando, não tomarás o meu nome em vão, porque o Senhor não terá como inocente aquele que toma o seu nome em vão. Guarda os dias de sábado para o santificar. E falou, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho ao teu próximo, e nem cobiçarás a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo, a casa do teu próximo. Quando Deus terminou de falar isso, irmãos, o povo já tinha afastado, o povo já estava longe, porque eles não estavam preparados para ouvir a voz de Deus, para ter um encontro com Deus. Irmãos, Deus marcou um encontro com o homem, Deus marcou um encontro com a raça humana, Deus marcou um encontro com Israel, e eles fugiu. E falou assim, Moisés, fala tu conosco, e não fala Deus. Aí o plano de Deus inicial, de todo Israel, seu sacerdote, acabou. E Deus respeitou. Porque Deus é assim, Ele respeita nossas decisões. Ele queria que cada judeu, na sua casa, o pai fosse sacerdote que conversaria com Deus pela sua família, que ofereceria o sacrifício de cordeiro para a sua família, mas o povo correu. Então Deus já mudou seu plano e estabeleceu a tribo de Levi para ser uma tribo de sacerdotes, por causa de Arão,
por causa do próprio Moisés, mas não era o plano inicial de Deus. Deus queria que todos fossem sacerdotes. Agora, quando falar em limpeza, quando falar assim, lavar suas vestes, olha para Abraão, irmãos. Abraão, que foi bem antes, né? Bem antes desse fato acontecer, Abraão, os historiadores falam que, faltando 2 anos para o segundo milênio, ou seja, de 1998, 2 anos para o segundo milênio, Abraão nasceu. E Abraão, ele era contemporâneo de Noé, direto, um parente de Noé, e Noé estava vivo ainda quando Abraão nasceu, faltando 2 dias. E Deus chegou perto de Abraão e falou com Abraão assim: Abraão, sai, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão, sendo contemporâneo de Noé, ele sabia que um dia Deus tinha falado com Noé, e Noé obedeceu, e eles foram salvos. Então, quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele e toda a sua família saiu de Ur dos Caldeus, em direção a Canaã, um lugar chamado Hebrom. A distância era 3.160 quilômetros. E a viagem era a pé, com criados, com crianças, com animais. Aquilo foi um sofrimento muito grande durante essa viagem. Então, durante aquele período que eles estavam viajando, 3.160 quilômetros, eles chegaram num lugar chamado Padã Arã. Não era o lugar que Deus queria. Não era o lugar que Deus estabeleceu para Abraão. Mas Abraão parou ali, porque o pai de Abraão falou assim: Ô Abraão, nós vamos parar por aqui. Olha para você ver que Campina Verde tem muito riacho aqui, nós temos muita água para dar aqui às ovelhas, nós vamos ficar por aqui. E Abraão ficou ali alguns anos. Mas quando Abraão completou 75 anos, Deus, novamente, a voz de Abraão apareceu, Deus falou com Abraão de novo: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E novamente Abraão falou: Pai, eu vou sair, Deus me mandou ir para outro lugar. E assim Abraão foi com Ló, seus criados, e aquele tanto de ovelha, e foram para Hebrom. Chegando em Hebrom, irmãos, ali se estabeleceu. E Deus falou novamente com Abraão uma coisa. Deus falou assim: Abraão, a sua descendência será numerosa, serão como as estrelas do céu. Deus fez a promessa para Abraão. Só que Deus também advertiu eles, porque tem uma promessa ali em Gênesis que não era para acontecer, não era do plano de Deus acontecer. O motivo daquele povo estar revoltado ali no Monte Sinai, porque aquele povo não se consagrou, aquele povo não estava com as roupas preparadas, eles não estavam com o coração preparado, eles não estavam com a mente limpa para estar perto do Senhor. Por isso que eles fugiram, por isso que eles se retiraram. Eles estavam revoltados. Sabe por que eles estavam revoltados? Tinha 400 anos que o povo estava escravo. Mas acontece que Deus avisou isso para Abraão. Falou: Abraão, a sua descendência será escrava em terra estranha durante 400 anos. Essa profecia foi um aviso de Deus para não acontecer. Mas eles deixaram acontecer. Como que deixaram acontecer? Irmão, se Deus falou essa profecia para Abraão, Abraão falou para Isaac. Isaac falou com Jacó. Mas o que aconteceu com Jacó? Quando houve a seca no mundo da época, e Jacó ficou sabendo que no Egito tinha comida. Já tinha 2 anos de seca no Canaã, faltava 5 anos para acabar a seca. E Jacó foi convidado a ir para o Egito. E quando ele recebeu essa notícia que tinha que ir para o Egito, ele ficou não querendo ir. Não vou de jeito nenhum, não vou. Deus apareceu para ele e falou assim: Abraão, Deus desceu para ele a Jacó. Gênesis 46, 4. Deus falou assim: Jacó, não temas descer ao Egito, porque eu descerei contigo e subirei. Gênesis 46, 4. Irmãos, presta atenção nesse versículo. Deus falou com Jacó: Jacó, pode ir para o Egito, eu descerei contigo, mas eu subirei, subirei contigo. Irmãos, não era para eles ficar no Egito. Quando acabou a seca, passou 5 anos que terminou a seca, Jacó tinha que reunir toda a turma. Gente, voltar para Canaã.
E Deus ali ficou esperando. Deus ficou esperando Jacó voltar, porque a promessa era Canaã, a promessa era Hebrom, não era no Egito. Deus não prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó que se iam morar no Egito. Deus não prometeu isso. Mas agora o povo estava revoltado lá no Monte Sinai, sem Deus tem culpa. Porque passou os 5 anos da seca, passou-se os 5 anos da seca, era para voltar, eles não voltaram. E Deus ficou lá. Deus não estava com ele? E Deus não ficou ali satisfeito não, irmão. Deus ficou ali muito magoado, porque o Egito era cheio de deuses. O Egito era uma nação cheia de deuses. Mas Deus estava ali com Jacó, esperando. Hoje, nós vamos numa casa de alguém, demorou um pouquinho, nós cutucamos, vamos embora. Deus não é assim. Deus não cutuca e chama para ir embora. Porque o tempo, Deus não é limitado a tempo. Então, passou os 5 anos, acabou a seca, Jacó ficou, Deus ficou esperando. Aí pinta outra oportunidade para eles ir embora. Passou poucos anos, Jacó morre. Quando Jacó morre, todo o povo de Israel que estava ali no Egito levaram o corpo de Jacó para Hebrom, para ser enterrado lá em Canaã. Presta atenção para vocês verem. Todo mundo levou o corpo para ser enterrado. Por quê? Não era por causa da promessa? Não é, mas então o que ele estava fazendo no Egito? Não era para ter ficado lá. A oportunidade, a segunda oportunidade para eles permanecerem em Canaã. Eles entenderam que o Egito não era o lugar deles. Como a igreja hoje, o povo de Deus, o mundo não é nosso lugar. Nós estamos no mundo, vivendo no mundo, trabalhando no mundo, mas o mundo não faz parte. Agora eles tiveram a oportunidade de voltar para Canaã para enterrar Jacó. O que aconteceu com essa oportunidade? Enterrou, voltou para o Egito. Era vontade de Deus? Não. Deus ficou esperando. Oh, meu Deus, irmãos, o tempo. Aí o que aconteceu? Mais uma oportunidade para eles voltar. Passa alguns anos, José morre. José morre. E José morreu e deixou um recado, gente. Quando eu morrer, os meus ossos não quero que fique aqui no Egito, não, hein? Tem que levar para Canaã, que eu nasci lá. Irmãos, José morreu. Agora, Israel já não era 70 pessoas que foi com Jacó há uns 20, 30 anos atrás. Agora já era uma multidão grande. Mas José morreu, eles teriam que ter ido para Canaã. Porque a promessa de Deus era para Canaã. Eles não foram. Eles permaneceram. Aí morre o faraó, que era amigo de José. Aí agora começa a cumprir uma profecia que Deus falou com Abraão. Abraão, o seu povo ficará escravo em terra estranha durante 400 anos. Porque morreu o faraó, que era amigo de José. José tinha morrido. Entra outro faraó. Olha que vê na região de Góis, que era a região perto do rio Nilo, aqui é multidão de gente. Já era muitos. Era muitos. O que esse tanto de gente aí? O povo só crescendo, escravizou o povo todo. Eles foram escravos. Aí passou 100 anos, escravidão, 200 anos, 300 anos, completou os 400 anos. E Deus teve que intervir para acabar com aquela escravidão. Mas Deus traz o povo, tira o povo do Egito, marca um encontro pessoal com eles e fala, Moisés, marca um encontro. Mas porém, Moisés, eles têm que lavar suas roupas, se santificar e no terceiro dia se aproximar. Irmãos, eles não aguentaram ficar perto do monte, porque não se santificaram. E próprio Jesus tinha falado, só verão a Deus os de coração limpo. Ali tinha gente com mágoa. Irmãos, a mágoa não pode existir no meio do povo de Deus. Falta de perdão não pode haver no meio do povo de Deus. Eu estava vendo um vídeo um dia desse, irmãos. Nos Estados Unidos, o sistema judiciário deles é muito bonito. E lá tem uma lei lá, que quando o cara comete um crime, os familiares podem, antes do julgamento, antes daquela pessoa ser morta, ficar de frente a frente com aquela pessoa e xingar ele todo. E tinha um homem lá
Ele é um serial killer, matou 40 mulheres. Ele estava no corredor da morte para morrer, mas antes dele morrer, todas aquelas 40 famílias tinham o direito de ficar na frente dele e falar o que quisesse. É o sistema judiciário deles. Então, as pessoas foram chegando na ordem e foi xingando ele, maldicendo. Você vai ter que ir para o inferno, você é do capeta, você é o demônio, eu te amaldiçoo, te condeno ao inferno. E foi sair na fila, foi parar na fila, só maldição e xingando. E o pessoal, porque morreu só filha, morreu uma mulher. Irmãos, quando completou as 39 famílias, o último era um senhorzinho, cristão da igreja presbiteriana. Aí era aquele homem, quando aquele pessoal xingava, ele ria. Ele ficava com aquele ar de deboche. O seu rosto ficava como se fosse nada, amaldiçoar ele, falar aquelas coisas ruins com ele, aquele não tinha nada, ele não importava com aquilo. Mas, no último, um senhor da igreja presbiteriana chegou perto dele e falou assim: "Oh, meu filho, você matou minha filhinha com 28 anos. Eu amava tanto aquela menina. Você a matou, porque os documentos dela foram encontrados na sua casa. Eu vim aqui falar com você que eu fiquei muito triste, mas quando passou uma semana que eu soube que você matou, eu te perdoei." Irmão, quando aquele homem falou que perdoou ele, a carne daquele homem do preso começou a tremer. Antes ele estava sorrindo e debochando, mas agora ele começou a tremer. Porque aquele homem falou do fundo do coração: "Eu te perdoei uma semana depois que eu soube que você tinha matado minha filhinha." Sabe por quê, meu filho, que eu te perdoei? Porque eu sou um cristão. E Jesus Cristo quer, Ele precisa que eu te perdoe. Porque se eu não te perdoar, eu não vou encontrar com ela no céu. Eu não vou encontrar com Cristo. Então eu te perdoei. Não é agora. Eu só vim te avisar que eu te perdoei. Mas eu te perdoei há muito tempo. Desde o dia que eu descobri que foi você. Amados irmãos, assim é que a pessoa se aproxima e se chega a Deus. Coração puro. Um coração limpo. Irmão, não tem jeito de nós com água no coração chegar perto de Deus. Por isso que o povo correu, lê na sua casa. O povo se retirou e falou: "Moisés, fala tu conosco, mas não fala Deus." Não fala Deus. Porque se Deus falar, nós morreremos. Ou seja, eles estavam sujos. Deus tinha pedido para eles fazerem uma consagração, mas não quiseram fazer a consagração. Eles não se consagraram. Ficou lá. Moisés ficou. Caleb ficou. Josué ficou. Arão ficou. O resto correu tudo. E não queria ouvir a voz de Deus. Não queria ver Deus. Deus ia se manifestar. Se você ler o texto todo, você vai ver. Deus prometeu se manifestar e falar e todo mundo ouvir. Mas não ouvir, porque as suas roupas não estavam limpas diante do Senhor. Amados irmãos, com respeito, Deus falar sobre Jesus, certa vez, os fariseus quiseram interrogar ele sobre qual que seria, perguntaram para ele, qual que é o principal mandamento? Perguntaram para Jesus os fariseus. Porque eles tinham que, o sábado era o principal mandamento. Jesus falou assim: "Amará teu Deus de todo o seu entendimento, de toda a tua força, de todo o seu amor. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amar o próximo como a ti mesmo." Irmãos, Jesus resumiu em 2 mandamentos. Os primeiros 5 se tratava só de Deus. Se você amar Deus de todo o seu coração, Ele é suficiente. Jesus fez isso aqui. Os primeiros 5 ele resumiu em 1: amar a Deus. Se você ama a Deus, Deus é o suficiente para você. Você não precisa de outros deuses. E falou assim: e o segundo é semelhante a esse: amar ao próximo como a ti mesmo. Resumiu também os 5. Por quê? Porque se você amar o próximo, você vai matar o próximo. Se você amar o próximo, você vai furtar o próximo. Se você amar o próximo, você vai adulterar contra o próximo. Você vai gerar falso testemunho contra o próximo? Não. Irmãos,
por causa do sábado. Os fariseus, para os fariseus, Jesus não cumpriu o sábado. Para ele, mas Jesus cumpriu. Mas para os fariseus, não. Jesus viajava no sábado, era proibido pelos fariseus, não pela Bíblia, mas os fariseus proibiam. Eles não podiam viajar. Jesus chamava os apóstolos, foi de Cafarnaum para Nazaré, a primeira viagem desse foi no sábado. Para eles isso era errado. Jesus, passando numa fazenda, tinha uma colheita de trigo, permitiu que os apóstolos colhessem. Eles viram e questionaram. Jesus curando no sábado, eles questionaram. Ou seja, irmãos, estavam colocando o sábado, estava virando idolatria. Mas não da parte de Deus, porque Jesus era o próprio Deus. Irmãos, quando apareceu 2 anjos e o próprio Jesus para Abraão, que Jesus falou com os fariseus isso também, falou assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou-se. Irmãos, antes de Jesus vir em carne, há 2.000 anos atrás, ele tinha aparecido para Abraão. Porque quando Abraão estava completar 100 anos, apareceu 2 anjos e uma terceira pessoa, que é o próprio Deus, porque Abraão reconheceu pela sua voz. Abraão estava acostumado a ouvir a voz do Senhor. Então, quando chegou lá Jesus, ele se alegrou-se. E Jesus veio trazer o quê? Uma notícia boa para ele. Aí Abraão falou assim, Sara, prepara a melhor comida. Abraão se prostrou no anjo que estava no meio, porque era o próprio Jesus que apareceu. Do mesmo jeito que os apóstolos viram Jesus, Abraão viu. E se alegrou-se. Por quê? Se alegrou-se. Porque Abraão falou, que o anjo falou assim, Jesus falou com ele assim, Abraão, você vai ter um filho. Já tinha 25 anos que Deus tinha prometido, estava esperando, tinha 25 anos. O tempo de Deus não é nosso tempo. Agora, como Abraão estava com 100 anos, agora Jesus falou com ele, você terá um filho. Quando ele falou isso, Sara estava na tenda do lado, ela deu uma risada. Quando ela saiu, Jesus perguntou, você riu? Por acaso é alguma coisa impossível para Deus? Não estou rindo de nada não, tá bom. Já que você riu, o nome da criança será Isaac. Isaac significa risadinha. Irmãos, Abraão viu Jesus, contou para os fariseus e eles falaram assim, engraçado, você não tem nem 50 anos, como é que Abraão te viu? Jesus respondeu, antes que Abraão existisse, eu sou. Ali, Jesus deixou claro para eles que estava ali o Filho de Deus, o próprio Deus, que ele criou os céus, que criou a terra e que queria ter um encontro. Agora, presta atenção desse encontro que Deus queria marcar com o povo, com Jesus. Irmãos, em Jesus, o próprio Deus, o próprio Filho, o próprio Espírito Santo, teve o contato com o povo que Deus tanto queria. Deus queria ter contato com o povo. E Jesus ele teve. Jesus, quando estava andando, ali estava andando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe por causa de quem? Irmãos, onde Jesus passava, ninguém ficava morto, porque ele era a própria vida. Quando Jesus foi crucificado, às 3 horas da tarde, ele entregou o seu Espírito primeiro que os outros 2. Por quê? Porque onde Jesus está, ninguém pode ficar morto, porque ele está o próprio Deus. O próprio Deus. Então, quando ele encontrava gente aleijado, ele consertava, porque ele que criou o homem junto com o Pai. Jesus é o criador da raça humana. Ele nos ama, veio, morreu para nos salvar. Agora, preste atenção, irmãos. Vai haver um outro encontro, que Deus está marcando outro encontro. E esse próximo encontro, todos têm que estar. Não pode faltar ninguém que está presente aqui, pode faltar. Que encontro que é esse que está registrado na Bíblia? Que Jesus virá nas nuvens para encontrar com o seu povo. Está escrito, vai cumprir da mesma forma que cumpriu o dilúvio. No ano de 1650 houve o dilúvio. Durante 120 anos, Noé falou para o povo que estava construindo aquele caixote, que era um caixote, 150 metros de comprimento, 50 metros de largura, 30 metros de altura, que era um caixote, não era barco não. E estava construindo para a salvação.
Mas 120 anos o pessoal não deram crédito. Agora Deus deu mais tempo. Jesus veio e ele disse que quando esse evangelho for pregado em todo mundo, aí virá o fim. E nesse encontro, todos têm que estar. E para estar nesse encontro é coisa mais simples. É aceitar que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. É aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Aceitar que Jesus é o suficiente para nos salvar. Jesus é o suficiente. Não precisa de outros deuses. Não precisamos. Só Jesus é o suficiente. Irmãos, não podemos perder esse encontro que Deus está marcando. Marcou com os apóstolos e tem marcado. Jesus vai aparecer nas nuvens. Em breve, quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, que vocês sabem que existe uma barreira hoje para pregar na China, na Índia nem se fala. Na Índia tem muitos deuses. Mas não pode falar Jesus, não pode. Qualquer pessoa que aceita Jesus lá na Índia, ele é morto pela própria família. Eles não aceitam. Pode ter vários deuses, mas Jesus não pode. Por causa de quê, irmãos? Porque é o diabo. Isso é o diabo que faz isso, irmãos. Irmãos, o cristianismo tem uma grande diferença das demais religiões. O islamismo, budista, as próprias religiões hindu da Índia, vocês podem observar que é uma busca do homem buscando Deus. Mas o cristianismo é diferente. Nós acabamos de ler aqui que Deus desceu para encontrar com o homem. Isso é cristianismo. Ou seja, Deus ele desceu para nos encontrar. Essas outras religiões estão buscando a Deus, sabendo que é Deus que desceu. É Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar. Amém? Eu agradeço a todos os visitantes em nome de Jesus Cristo e ministro que cada visitante, cada irmão que presente nesse próximo encontro, que Jesus vier, todos vão estar juntos. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.